Você já parou, em algum momento, e se perguntou: quem eu realmente sou? De onde vêm os meus pensamentos? Por que minha vida parece às vezes repetir os mesmos ciclos, as mesmas situações, como se estivesse preso dentro de um roteiro invisível, que eu nem sei se fui eu quem escreveu? E se eu te dissesse que existe uma explicação tão profunda, tão poderosa, que ao ouvi-la, algo dentro de você simplesmente nunca mais será o mesmo, sabe? Aquela sensação de que existe algo mais, algo maior, algo que você sente, mas não sabe explicar? Pois é, você está certo, existe. E hoje a própria ciência confirma aquilo que místicos, mestres e professores espirituais sempre tentaram nos mostrar. Joe Dispenza, um neurocientista, pesquisador, alguém que dedicou a vida inteira a entender como a mente humana se conecta com o universo, está comprovando em laboratório aquilo que Neville Goddard já ensinava décadas atrás. Você é o criador da sua realidade. O que antes parecia apenas uma filosofia espiritual, hoje é um fato científico. E aqui começa uma pergunta que pode mudar completamente o rumo da sua existência. Se você é o criador da sua realidade, então, por que ainda vive experiências que não deseja? Porque a vida, muitas vezes, parece te empurrar para os mesmos desafios, as mesmas dores, os mesmos bloqueios. Mesmo quando você quer algo diferente, a resposta está dentro de você. Joe Dispenza revela, através de estudos neurológicos, que 95% do que você pensa, sente e faz acontece de forma automática, inconsciente. São padrões mentais e emocionais que se transformaram em programas rodando no fundo da sua mente, moldando o tempo todo sua percepção, sua vibração e, consequentemente, a sua realidade. E Neville já dizia que o mundo externo nada mais é do que o reflexo do seu estado interno. Então, se você quer mudar o que vê lá fora, precisa antes mudar o que acontece aqui, dentro. Agora, imagina isso. Seu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Sim, isso é um fato. Estudos em neurociência comprovam que ao imaginar algo de forma vívida, com intenção e sentimento, seu cérebro dispara os mesmos circuitos, como se aquilo estivesse realmente acontecendo. E se o seu cérebro responde à imaginação, então não seria a sua imaginação a chave secreta que abre as portas de qualquer realidade que você deseje viver? Neville dizia: se você pode imaginá-lo, já é seu. Joe Dispenza prova isso na prática. Ele mostra, em experimentos, que quando uma pessoa foca sua atenção em uma intenção clara e, ao mesmo tempo, se conecta emocionalmente com essa intenção, sentindo gratidão, amor, plenitude, ela começa a alterar sua biologia, muda sua química interna, seu campo eletromagnético, e assim começa a colapsar no campo quântico as possibilidades que correspondem a esse novo estado de ser. O que isso significa? Significa que, se você sustenta pensamentos de escassez, de medo, de dúvida, de não sou capaz, você, sem perceber, está enviando para o campo uma assinatura vibracional que pede mais da mesma coisa. Mas se você se treina todos os dias a imaginar o que deseja, a sentir como se já fosse real, a viver internamente a emoção do desejo já realizado, então você está emitindo para o campo quântico uma nova frequência, e é essa frequência que começa a atrair pessoas, situações, oportunidades alinhadas com aquilo que você escolheu ser. Pensa comigo. Quantas vezes no seu dia você se pega repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações, os mesmos medos? E será que, sem perceber,
Você não está, na verdade, recriando todos os dias a mesma realidade que você diz querer mudar? Se o cérebro e o corpo vivem condicionados ao passado, então, como você pode esperar criar um futuro diferente, vivendo emocionalmente preso ao que já aconteceu? Joe Dispenza explica que o corpo se torna viciado nos sentimentos do passado, viciado no estresse, na ansiedade, na tristeza, no medo. E enquanto o corpo está ancorado no passado, ele te obriga inconscientemente a pensar os mesmos pensamentos e, consequentemente, criar mais do mesmo. E agora surge uma reflexão que talvez nunca tenha passado pela sua mente. Se é possível ser viciado em dor, medo e escassez, então também é possível se viciar em abundância, amor, plenitude e felicidade. Mas isso exige uma decisão consciente de quebrar o ciclo, de não aceitar mais ser comandado pelo piloto automático do passado. E aí surge a pergunta inevitável: se você pode agora criar uma nova realidade, quem você escolhe ser? Você está disposto a soltar a velha identidade? A versão de você que carrega medo, dúvida, ressentimento, escassez? Está pronto para, de verdade, se tornar a versão que já vive a vida dos seus sonhos? Neville ensinava uma prática simples e poderosa. Imagine, todas as noites antes de dormir, que você já é aquilo que deseja ser, que você já vive aquilo que deseja viver. E sinta como se isso fosse absolutamente real. Sinta a alegria, a gratidão, a paz, a plenitude de já ter, de já ser, de já viver aquilo. Joe Dispenza mostra que, ao fazer isso, você está literalmente sinalizando novos genes, criando novos circuitos neurais, modificando sua bioquímica, seu campo eletromagnético e, assim, preparando seu corpo e sua mente para viver essa nova realidade. E é aqui que a ciência e a espiritualidade se encontram. Por isso, eu te convido agora a olhar profundamente para dentro de si. Respira fundo e responde para você mesmo. Por quanto tempo mais você vai permitir que o passado defina quem você é? Por quanto tempo mais você vai esperar que algo externo mude, quando, na verdade, a única chave que sempre abriu as portas da sua transformação esteve o tempo todo dentro de você? Você não é vítima. Você nunca foi refém das circunstâncias. Você é, e sempre foi, o Criador. Se você pode imaginá-lo, já é seu. Se você pode senti-lo, já está vibrando na mesma frequência. Se você pode se alinhar internamente com aquilo que deseja, então é uma questão de tempo para que o invisível se torne visível. E agora, sabendo de tudo isso, sabendo que a ciência confirma aquilo que os mestres espirituais sempre ensinaram, me responde: o que te impede agora, neste exato momento, de se tornar a versão mais grandiosa, ilimitada, abundante e poderosa de você? Porque a única coisa que sempre esteve entre você e a vida dos seus sonhos é aquilo que você escolhe pensar, sentir e ser a cada instante. Escolha, como sempre, é sua. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que é o criador da sua própria realidade. E agora, a pergunta que fica é simples e profunda. O que você escolhe imaginar e criar? A partir de hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui: eu sou o criador da minha realidade. Assim, você declara e ativa esse poder dentro de você. E para encerrar, reflita profundamente sobre isso. Se você realmente pode imaginar e já é seu, então o que você vai escolher imaginar agora? Nos vemos no próximo vídeo.